Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, é o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET, falando para Santos, São Vicente e Praia Grande. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta terça-feira, ao vivo, falando aqui dos estúdios da TV Com, para toda a região metropolitana da Baixada Santista. Muita gente tomou um susto ontem na barca que faz a travessia, aliás, nas catraias, né? Fazem a travessia Santos-Guarujá. Muitos trabalhadores ainda se utilizam desse sistema e hoje, acho que por volta de umas 8, 8h30, me ligaram dizendo que a mesma barca que ontem acabou atingindo uma catraia, hoje estava pegando fogo, né? O governo do estado e a Dersa vem fazendo uma série de investimentos para melhorar o sistema de travessia. E a catraia, muita gente utiliza e ainda é um sistema, vamos dizer assim, antiquado, né? Em média 17 pessoas. E eu particularmente acho que ela é insegura. A catraia ainda é insegura, né? É uma pequena embarcação com 17 pessoas. Hoje se observou que há uma dificuldade no acesso aos coletes, né? Aos coletes salva-vidas. Então nós temos que ter acho que a Dersa deveria ter uma atenção especial, já que ela vai gastar 2 bilhões e 300 milhões de reais para construir o túnel, a ligação seca Santos-Guarujá, tira aí uns 50 milhões, faz um estudo, compra mais embarcações para fazer a travessia não só dos pedestres, como também dos ciclistas, que hoje a gente sabe que o número de ciclistas, mais de 15 mil ciclistas vão e vêm do Guarujá todos os dias ou para Santos ou para São Vicente. Ontem na Câmara de Santos, aliás, antes da Câmara de Santos, na parte da manhã, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa e a minha esposa Fernanda Vanucci estava lá, ele recebeu o presidente da Dersa, viu, Gisele e Vanessa? E o presidente da Dersa fez uma explanação de como... Não, essa é o evento da tarde, queridas meninas. É a primeira sequência de fotos aonde... Isso, muito obrigado. Essa é a apresentação, nós estamos vendo ali o Paulinho Barbosa, do lado do presidente da Dersa, os vereadores, né? Teve a presença também de alguns deputados, aonde... Só segura um pouquinho que vai na minha sequência aqui, Vanessa. Então, essa reunião, ela foi uma apresentação do túnel, do projeto para os vereadores. Volta comigo agora, por favor. Planejamento é tudo em qualquer lugar, né? E já vi que a Dersa de planejamento tá muito mal, precisa contratar gente boa. Primeiro eles divulgam que vão desapropriar todas as casas do Macuco e do Estuário. Criam uma grande polvorosa. As pessoas reclamam. Com quem? Com os vereadores. E aí eles, depois de terem acendido o fósforo e prestes a pôr fogo em tudo, eles chamam os vereadores para apresentar o projeto. Isso foi muito ruim, faltou planejamento da Dersa e nesse mesmo momento que o prefeito estava com os vereadores, agora sim, os manifestantes não, mas os moradores do Estuário e do Macuco foram até a prefeitura, foram recebidos pelos vereadores. A sequenciazinha, Vanessa, isso, obrigado. Foram recebidos pelos vereadores e levaram a sua preocupação com as desapropriações. Olha, ontem um observador político,
E ontem esses manifestantes, nós vamos ver as faixas que eles levaram na Câmara à noite. Ontem eles também estiveram à noite na Câmara. O Wagner Pontual, presidente da Associação dos Moradores do Estuário, não é? Estiveram lá, mostraram a sua preocupação. Os vereadores todos, sem dúvida nenhuma. Primeiro que eu nunca vi tanto vereador que nasceu no Macuco. Impressionante, viu? E os vereadores faziam questão de dizer o endereço. Rua João Guerra 13, Rua Alfaia Rodrigues não sei o quê. Impressionante. Mas o que me chamou a atenção foi que os moradores não sabem, ninguém na verdade sabe exatamente o que passa na cabeça da Dersa. A Dersa apresentou um projeto, um traçado, que entre os 7 traçados existentes é o que mais impactaria na cidade de Santos. E agora fica essa espada na cabeça dos moradores do Macuco. Eu vou resgatar. Nós temos a entrevista do Paulino. Paulino é o diretor de infraestrutura da Codesp, uma pessoa séria, trabalhadora, conhece do Porto. E no ano passado, no dia 18 de outubro do ano passado, a Dersa apresentou esse projeto e esse traçado escolhido, apresentou na Codesp. Nós vamos ouvir o que o engenheiro Paulino fala sobre este traçado que a Dersa escolheu. Tá no ponto já? Vamos ouvir o engenheiro Paulino, diretor da Codesp. Na realidade, a parte toda de cálculos, de estudos de demanda que foram feitas pelo governo do estado, nós não temos nenhum óbice a apresentar, pelo contrário, destacamos a qualidade do trabalho. Com relação à localização, aí sim, aí temos divergência. O setor portuário entende que a melhor localização desse túnel seja no final da Anchieta, chegando em Santos, já cruzando em desnível na região do Sabor, atravessando o canal de navegação em direção à Ilha Barnabé e se interligando a Pessaguara-Guarujá, não impactando tanto os municípios de Santos quanto do Guarujá e atendendo ao interesse da região e principalmente do país. Nós estamos à disposição, queremos participar ativamente das discussões desse projeto, até porque os impactos que vão ser gerados no porto e nas duas extremidades desse túnel é significativo, tem que ser estudado de forma esmiuçada antes da execução da obra, até porque é uma obra de caráter irreversível e não pode ser executada em local inadequado. Olha, o Paulino falou num momento da divergência, né? E não pensa que é da cabeça do Paulino. Dentro da Codesp, dentro dos operadores portuários, tanto trabalhadores como empresários, os próprios trabalhadores, a Estiva já se posicionou, olha, o lugar do túnel vai atrapalhar o trabalho. Os operadores sabem que há uma necessidade de ser mais próximo às vias de logística de transporte, e não tão dentro da cidade. Nós não vamos nem entrar no aspecto do impacto de trânsito no entorno do Macuco e do estuário. Uma obra como essa, e ontem o presidente da Dersa ainda chegou a dizer, não, mas esse é mas precisa ser 2 túneis. Olha só a gravidade, a falta de conhecimento do assunto. Se nós estamos há mais de 40 anos brigando por um túnel, e agora chega a oportunidade de ter essa ligação seca, nós vamos fazer de um jeito para depois fazer outro? Realmente não entendi. Nós vamos fazer um breve intervalo agora, viu, Gisele? Porque no próximo bloco eu vou conversar com um empresário, também da área portuária, está entrando nesse segmento com uma novidade interessante e que faz parte das regras de segurança de todo o complexo portuário da nossa região. Fique aí, eu volto já. Com experiência e credibilidade no mercado, a Aliança Administradora oferece diversas opções em planos de saúde e odontológico, sempre em condições exclusivas para órgãos e entidades de classe como associações, sindicatos e conselhos. Para ter acesso a centenas de clínicas, hospitais e laboratórios bem pertinho de você, faça um plano de saúde com a Aliança. E isso pode ser mais barato do que você pensa. Com os planos coletivos oferecidos pela Aliança, você poderá escolher entre várias operadoras, optando por aquela que melhor atende às
suas necessidades e da sua família. Você poderá fazer a sua adesão a um plano de saúde por telefone ou online. Acesse nosso site, conheça melhor os planos oferecidos pela Aliança e escolha a melhor opção para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, aqui pela sua TV com Canal 11 da NET. Um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, ou acesse o site www.ozan.com.br. E também um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E lembrar do meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando para o mercado de trabalho. Hoje os principais terminais portuários, para não dizer todos os terminais portuários, capacitam a sua mão de obra no Incatep. Se você for na Embraport, na BTP, na Libra, na Santos Brasil, eles querem trabalhadores capacitados pelo Incatep, porque o Incatep é o único que tem os simuladores de última geração com os sistemas avançados para qualificar o trabalhador portuário, inclusive com equipamentos de bordo, como guindaste de bordo, empilhadeira. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O programa de hoje recebe a visita do representante da Ergos Group. Virou internacional a empresa, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Tudo bom, Augusto. Tudo bem. Você? Tudo bem. Eu conheço este jovem, eu perguntei quando chegamos ao programa, eu perguntei, você não envelhece, mas nem cabelo branco? Não, cabelo não. O gel ajuda a permanecer no lugar. Que legal. Mas, na verdade, a gente tenta sempre também cuidar um pouco do lado pessoal, não só profissional, para que a gente tenha qualidade de vida. O Maxwell Rodrigues, agora através da Ergos Group, Ergos, não é isso? É uma empresa que trata de acessos. Hoje, segurança é fundamental, né? E o acesso, eu acho que é um dos principais itens nesse processo todo. E agora a área portuária está se adequando a isso, Maxwell? É isso aí, Augusto. Não só a área portuária, mas também como outros segmentos, né? Vem fazendo investimentos significativos no segmento não só de segurança, mas também como automação portuária. Eu vi a tua abertura, uma abertura muito bem esclarecedora em relação a uma série de pontos, principalmente na questão de catraias, DERSA e assim sucessivamente,
Mas existem ainda algumas perguntas, principalmente quando a gente fala num critério de automação, que elas não são efetivamente respondidas, né? Por que eu digo isso? Hoje, nós temos aqui o maior porto da América Latina, né? Por que o nosso porto hoje ele não se torna uma referência, principalmente nas Américas, em relação à questão de automação? Haja visto o volume que nós temos hoje de movimentação dentro dos portos brasileiros. Existem tecnologias disponíveis no mercado, tecnologias hoje já implementadas, mas nós percebemos que a agenda do governo federal não é uma agenda focada no quesito automação. E, efetivamente, você precisa de apoio político para que você tenha, dentro das instalações portuárias, aspectos voltados para a automação portuária, né? Eu vi você mandando um abraço até para a parte de capacitação profissional, e a gente percebe que a grande parte da população hoje também se preocupa em se aperfeiçoar para estar habilitada com esses equipamentos, com automação e principalmente ter agendas nesse sentido. Em relação à questão do túnel da Dersa, nós fomos responsáveis agora por um projeto de grande envergadura, investido pela Dersa, para fazer todo o monitoramento, né, gestão de tempo de fila, informação para o próprio usuário no painel de mensagem variável. Mas a única coisa que me preocupa é não os esforços que vêm sendo feitos para a implantação do túnel, ok? É necessário, a gente sabe disso, né? A população cresceu, eu sou um entusiasta nesse sentido. Todos nós, naturalmente. Todos nós temos essa preocupação, mas o que me preocupa isto é uma agenda em função da campanha do ano que vem? Ou necessariamente nós temos uma agenda para a implementação de um túnel com as qualidades e necessidades que a população precisa hoje, né? E focados também em automação, em gestão desse tráfego hoje, que realmente é preocupante na cidade de Santos. Todo mundo diz que Santos vai ser a nova Miami, mas será que a gente está preparado para receber efetivamente tudo isso? Você falou uma coisa que, puxa vida, a ponta da praia, sem dúvida nenhuma, teria a grande oportunidade de se transformar numa nova Miami, como você colocou. Nós temos um erro grotesco, né? No final da Avenida Portuária, você tem lá os terminais de grãos. Ninguém está contra as empresas que estão lá e nem o terminal de grão. Sim. Mas o local extremamente inadequado. Tanto é que hoje, está no Jornal da Tribuna, Jornal da Tribuna de hoje, Santos está entre as cidades com pior ar do estado de São Paulo. E isso tem a ver com o quê? Com o número de veículos? Não. Isso tem a ver com a movimentação da área portuária, não só dos caminhões, mas dos grãos. Quem mora na ponta da praia, quando de manhã acorda e vai no seu carro e passa o dedo em cima do carro, vai ver uma fuligem preta. Isso é a evaporação de toneladas e toneladas de grãos que estão ali na ponta da praia. E quando a gente fala do túnel, ninguém é contra o túnel. A preocupação foi o que o Paulino da Codesp colocou muito bem. Essa é uma obra irreversível. Depois de feita, não dá para mudar de lugar. Então, acho que a discussão deve haver e, sem dúvida nenhuma, quando você está conversando com os terminais, nós vamos falar do trabalho que você desenvolveu na Libra, se você conversar com os terminais, todos os terminais são unânimes em dizer que o traçado escolhido pela Dersa atende aos veículos de passeio. Sem dúvida nenhuma, né? Quem está acostumado a ir até a ponta da praia para pegar o ferryboat, mais ou menos vai estar por ali, né? Um pouquinho antes, alguns quilômetros, 1 quilômetro e pouco antes. Agora, os caminhões poderiam, já na chegada a Santos, já se dirigir através do retão da Alemoa para pegar o túnel. E nós tiraríamos da cidade esse volume de caminhões. Então isso precisa ser discutido. Eu acho que ainda há oportunidade de discutirmos isso. Inclusive, trazendo essa informação que você está colocando, que eu acho que, eu não tenho dúvida nenhuma, que se quisessem contratar ergos para desenvolver um plano para que os caminhões que estão no Planalto, antes de virem para a Baixada Santista, né, da mesma forma como a Dersa tem esse controle de tempo de espera, que é muito mais dinâmico, né? Uhum. Falta os terminais, a Codesp, o governo do estado, o governo federal, se entender para que o caminhão, antes de descer a serra, saiba
qual o terminal que ele vai operar, se está disponível, qual o tempo de chegada. Não tem como fazer isso? Augusto, eu acho que você foi muito feliz na tua colocação. Por quê? Eu tive agora recentemente em Rotterdam. A HTS, que é a empresa que a gente representa no Brasil, é responsável pela automação dos 3 maiores portos mais automatizados do mundo. Nós estamos falando de Algeciras, Rotterdam e Dubai. A gente tem implementado essa tecnologia no Brasil. E por incrível que pareça, a Rotterdam tem uma entrada. Né? Ela tem uma entrada, uma saída. Qual é a grande diferença? Santos, a gente não tem mais do que 2 entradas e 2 saídas, tudo bem? Qual é a grande diferença? É a aplicação de inteligência dentro do processo. Né? Eu faço essa pergunta, isso foi um aprendizado que eu tive há 10 anos atrás, se o nosso foco está relacionado ao efeito ou à causa. Né? Eu percebo que hoje a grande maioria da gestão ou do planejamento está muito mais relacionado ao efeito do que necessariamente à causa. Okay. Né? Então, se você tem um implemento de um túnel, né, para veículos médios e leves, o que você precisa fazer para solucionar o problema de veículos pesados? Aplicar inteligência dentro de uma logística produtiva que consiga fazer com que os terminais recebam essas cargas dentro de um período pré-determinado. Com certeza. Isso é simples de se fazer, isso já existe no mundo, a gente não está inventando a roda, tudo bem? Hoje, a agenda de alguns terminais no país está direcionada para isso. A gente vem fazendo isso na Libra Terminais, no Ecoporto agora, Super Terminais em Manaus, entre outros terminais dentro não só do estado de São Paulo, mas também a nível nacional. Mas a gente também tem uma relação com portos públicos, né? Eu digo isso porque a gente percebe agora mais recentemente alguns portos, e aí eu posso mencionar, seja ele Rio de Janeiro, Santos é um deles, Recife também, publicando editais para fazer a implementação de VTMS, que são sistemas de radares, tudo bem? Só que cada qual... No Porto de Santos, 36 milhões. 36 milhões é a verba, né? A verba destinada. Destinada para essa aplicação. Mas o que nós percebemos? Percebemos que existe um risco de você ter tecnologias diferentes em cada um desses portos e esses portos não se falarem. É outro problema. É mais um problema. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos trabalhando de novo o efeito e não a causa. Eu acho que o foco no planejamento, ele é essencial. Então, se nós vamos lançar um edital que seja a nível nacional, que seja amparado, seja por Brasília ou por alguma secretaria de portos, que estabeleça uma especificação técnica que principalmente façam que esses sistemas se conversem. No caso de Santos, a Codesp já tem lá o processo licitatório dela e que está independente dos outros portos. O que eu concordo com você é ruim. Né? Sem dúvida. Da mesma forma como os terminais hoje, quando a gente fala, a gente sabe que hoje é uma necessidade muito grande a falta de armazenamento de carga. Não só o granel, mas os contêineres, a falta de espaço para isso. E nós temos um problema na Baixada Santista do custo das áreas. Né? Então, eu fico pensando, será que é tão difícil criar um pátio no Planalto, que nós sabemos, os caminhões vêm de lá, nesse pátio, a informação, a logística de saber, olha, o senhor vai para onde? O senhor vai para o terminal tal? Peraí, terminal tal, informação, isso é muito fácil, até no celular. Né? Hoje o cara desenvolve lá um programinha um aplicativo que você tem aplicativo para saber qual é o táxi mais próximo, não vai ter um aplicativo para saber qual a hora de você se dirigir ao terminal, e aí sim o caminhão descer a serra, porque não adianta o camarada vem, desce a serra e vai juntando o caminhão, não tem lugar para o cara ir no banheiro, não tem lugar para ele tomar um banho, não tem lugar para ele comer, tem uma série de dificuldades. Você tocou muito bem, você tocou num assunto importante. São projetos nacionais, não podem ser discutidos de forma independente. O Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Vitória, Paranaguá, Santos. Por isso não vão se falar, porque cada um vai ganhar, uma empresa pode ser a ganhadora de cada sistema e desenvolver um sistema único, né? Augusto, eu falo isso em muitas reuniões e apresentações e palestras. Não convence ninguém. A gente acaba gerando. Eu volto a dizer, eu sou entusiasta, eu estou nessa área há 14 anos. E eu vou continuar defendendo isso. Em uma das últimas palestras eu até coloquei isso, finalizando a minha palestra, dizendo o seguinte: qual é o legado que a nossa geração vai deixar efetivamente, não só para o segmento portuário, mas em questão de automação. A gente tem alguns clientes no Rio de Janeiro e eu uso muito a ponte aérea Santos-Rio, né, o tempo todo. E quando inverte o pouso em Congonhas, você sobrevoa aqui Santos para que você consiga fazer a aproximação.
É insano a quantidade de navios que tem esperando na barra para atracação. Sinceramente falando, no meu modo de entender, chega a ser insano. Por quê? Porque você tem tecnologia disponível hoje, você consegue automatizar um terminal portuário, mas você tem que ter uma relação também do governo diretamente com esses terminais, porque não adianta eu automatizar sendo que eu não consigo entender o que eu vou receber. É verdade. Ok? Então não é só uma relação, seja do Planalto, com o terminal privado, porto e navio lá de fora, tudo bem? Então eles não podem andar independente. A agenda tem que ser uma agenda única, né, como é feito hoje efetivamente em Rotterdam. A gente percebe que os terminais privados hoje no Brasil estão muito preocupados nesse sentido, mas também vinculados à competitividade, tudo bem? Hoje os terminais eles não conseguem mais crescer para o lado. E nem crescer para cima, tudo bem? Como é que eles se tornam mais competitivos? Automatizando e sendo mais velozes. É assim que eles vão conseguir efetivamente ser mais competitivos no mercado. Mas precisa de um apoio do governo para que essas informações sejam compartilhadas de uma forma que ajudem não só a sociedade, mas como também toda a cadeia logística de um modo geral. E olha, uma coisa curiosa, eu estive na Incatep na semana passada com o presidente da Codesp, o engenheiro Barco, e nós estávamos vendo lá a capacitação dos trabalhadores, né, da Embraport, que estão sendo capacitados no Incatep, e os relatórios mostrando a velocidade que hoje um operador bem capacitado consegue fazer a movimentação, a quantidade de carga que ele consegue movimentar quando está muito bem treinado. Daqui a pouco os trabalhadores vão estar nos cascos, né? Vão estar muito bem, mas infelizmente a logística ainda vai ser muito ruim. Vamos voltar a conversar sobre isso, viu, Maxwell? Obrigado pela participação. Obrigado a você, Eduardo. Estamos à disposição. Desculpa, Augusto. Eu troquei o nome do Maxwell, eu troquei o dele, mas está empatado, 0-0. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h30 da amanhã, a participação do meu amigo pastor Milton, da Igreja Jardim de Oração. Os meninos aqui estão preocupados, tem muitos pecadores, mas amanhã nós vamos conversar sobre isso, né, Reale? Muito obrigado pela sua audiência, até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Tchau. Santos é uma cidade linda para morar e ótima para investir. Por isso, aproveite os lançamentos do Grupo Mendes. Ville de France, na Aparecida. Vista livre para o mar e para a sua felicidade. 2 e 4 suítes. Lazer completo. Terrazas Residence, na Ponta da Praia. O projeto perfeito no bairro ideal. 2 e 3 suítes e um lazer surpreendente. Lançamentos Grupo Mendes. Sua melhor escolha para morar e investir.